Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos lá bater um papo hoje sobre não apenas exames laboratoriais, como eu trouxe aqui para vocês, mas uma abordagem geral sobre nutrição como um todo, associação com alguns valores de referência e também puxar aqui para algumas situações que talvez vocês não pensaram ainda, mas que faz total sentido, não apenas com esse tema, mas acho que faz sentido com a vida em si. Bom, começando esse tema, exames laboratoriais, e a relação que eu quero fazer é com números. Afinal de contas, quando nós pegamos um exame laboratorial, nós nos deparamos, falando, claro, exames, dados bioquímicos, com números. Não estou falando aqui de exames de imagem. E a nossa relação com números? Será que ela está sadia ou será que ela está inadequada, vamos dizer assim? Isso vale para o peso na balança, isso vale para a caloria do alimento, isso vale para a caloria do seu relógio digital ou do que o equipamento ergométrico que você se exercita apresenta. Por exemplo, eu fiz minha atividade aeróbica agora há pouco e no final da atividade fiz questão de olhar o equipamento lá, acusou que eu tive um gasto de 375 calorias. Será que realmente eu gastei esse valor exato de 375 calorias em 30 minutos de uma atividade aeróbica? Será? Ou é um número completamente aleatório, gerado por ali um cálculo mais velho que andar para frente, relacionando ali um possível gasto energético, sem conferir qualquer tipo de capacidade metabólica minha no caso? Isso vai determinar quanto mais treinada ou menos treinada a pessoa, o seu número, a sua densidade de mitocôndrias, a sua capacidade capilar, a minha alimentação prévia ou não. Tudo isso influencia no gasto energético durante o exercício. Então, primeiro ponto, a gente já viu ali que minha primeira relação numérica do dia, ela está errada. Eu não faço isso, não sei há quantos e quantos anos, talvez mais de 15 anos, mas talvez eu poderia sair dessa atividade aeróbica e subir na balança. Quantas pessoas não têm balança no seu banheirinho e todo santo dia sobem na balança? Será que esse peso ele é exato? Será que ele reflete alguma coisa útil para aquela pessoa? No sentido dela estar mais ou menos desidratada, está mais pesada ou está mais leve? Eu acho que o peso faz sentido. Um atleta de luta que precisa bater um determinado peso para se enquadrar na categoria, e ok. Mas para alguém que está buscando uma estética corporal, com certeza o espelho do banheiro vai te ajudar muito mais do que a balancinha que fica ali embaixo da pia, tá? Isso é óbvio, mas às vezes dói mais olhar no espelho do que olhar o númerozinho ali e ter aquela esperança de dar um valor menor, você está menos desidratado, aí você começa a fazer aquelas loucuras, né? Poxa, eu acho que eu não vou tomar água antes do exercício aeróbico para me pesar e dar um valor menor. Quantas vezes no consultório, pasmem vocês, o paciente chegava e falava: nossa, Rodolfo, eu não bebo água desde ontem, para que aparecer um peso menor na avaliação. Olha o nível da loucura, da obsessão de muitas pessoas com relação a números, e isso eu já acabei de falar. É perfeito, Liz, relógio, não são, claro, nem petris exatos. Eu não perco meu tempo nem a pau olhando caloria de relógio. Primeiro que eu nem gosto de relógios digitais, mas paralelo a isso não tem lógica nenhuma, só gera uma obsessão nas pessoas, o que pode levar a transtornos alimentares. Bom, ok, então nós falamos aqui essa introduçãozinha sobre balança, sobre calorias nos equipamentos ergométricos ou relógios. Tá, ok, vamos aqui chegando nos exames que também são números, e são números, claro, de grande importância dentro de uma análise, dentro de uma avaliação, seja nutricional, uma avaliação médica, são marcadores muito importantes. Mas antes, aí eu falo para os profissionais e estudantes que estão aqui, antes de sabermos interpretar aqueles dados, nós precisamos
saber ter bom senso. O maior valor de referência para um exame laboratorial não é o valor de referência do laboratório, e sim o paciente, a pessoa que é a dona daqueles exames. E antes de saber interpretar, nós precisamos ensinar as pessoas a coletarem adequadamente esses dados. Claro, poderia ser um papel do laboratório em si, mas isso acaba não acontecendo, até pela demanda de pessoas, né, que acaba procurando o laboratório diariamente, então acaba sendo algo muito falho. Então, aqueles números encontrados, eles refletem aquela situação específica do paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é quarta-feira, de segunda para terça eu dormi muito bem. De ontem para hoje eu já não dormi bem. Acordei no meio da noite, o que não é normal para mim, eu estava com um pouco de desconforto no ouvido. Olha só, por que eu estava com desconforto no ouvido? Porque final de semana eu dei uma soltada feia na dieta e há muitas semanas eu não fazia isso. E desde a infância eu tenho um ouvido bem sensível. Virava e mexia na época do primário, lá com 8, 9, 10 anos, eu perdi aulas por causa de infecção aqui no meu ouvido. Então hoje, quando eu me alimento um pouco pior, eu tenho aqui um reflexo direto já no meu ouvido, sinto um pouco de desconforto, dor, assim como cada um de vocês podem também ter algum desconforto em alguma situação. No meu caso, é um ponto frágil, primeiro que apita é o ouvido. Então, hoje eu não dormi bem. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse coletado exame ontem e hoje, nós já teríamos algumas pequenas modificações por causa da qualidade do meu sono. Alimentação. Vamos imaginar alguém que tem uma alimentação muito controladinha e aí vai passar uma semana de férias, vai lá para um resort, um hotel fazenda, come todo dia lá uma tonelada de bolo de milho e pão de queijo e faz um regaço na alimentação, o que é totalmente o oposto do habitual daquela pessoa. Dela chega de viagem, caramba, eu preciso ir no meu médico, eu preciso fazer os exames que ele pediu, vai no laboratório e faz aqueles exames após uma semana de orgia alimentar. Claro, ela encontrará naqueles exames dados que não são a sua realidade. Lógico que não vai ter uma diferença absurda, mas teremos algumas diferenças sim em alguns pontos. Então, e o mesmo jeito, e o oposto também pode acontecer. Aquela pessoa que come tudo errado. Aí marcou nutricionista para o dia 20 de junho. Lá pelo dia 12, dia 10, 12 de julho, começa a comer ali melhor, comer mais certinho para fazer os exames e apresentar determinados valores melhores para o seu profissional. Claro, alguns exames eles trazem um histórico mais pregresso, não vai ser uma semana com essas lambanças alimentares que você vai alterar, mas alguns já podem sim ter alterações imediatas, seja com relação à qualidade de sono, seja com relação à sua própria alimentação e até mesmo atividade física. Existem até alguns marcadores laboratoriais que são clássicos de alterações quando um atleta ou alguém que realiza uma atividade física intensa acaba coletando no dia seguinte. Por exemplo, creatinofosfoquinase é uma enzima que acaba apresentando-se elevada em situações de lesões musculares geradas até no caso por um treinamento intenso. Até mesmo os aminotransferases TGO e TGP, tão populares com relação à saúde hepática, mas não são específicas do fígado. Então, mediante um treinamento intenso, elas também podem apresentar-se um pouco elevadas. Agora, isso a gente pode encontrar em um atleta que acabou de fazer uma prova muito intensa. Vamos imaginar aqui um jogador de vôlei que teve ali 2 jogos na sequência e no dia seguinte faz os seus exames, ou então aquela pessoa que é sedentária, que começou sua prática de exercício físico naquela semana e faz os seus exames. Então aí quem é aquela pessoa? Muitas vezes aquele indivíduo destreinado que fez esses exames nessas condições, que acabou de começar uma rotina de treino, pode apresentar alterações maiores do que até mesmo um atleta profissional, porque o atleta profissional ele é treinado. Então, o seu organismo está muito mais acostumado com aquela rotina de treinamento intenso que ele tem por rotina de treinamento. Agora, já fica claro
que nós não conseguimos fazer realmente qualquer tipo de orientação mediante apenas números. É muito comum, seja em uma palestra ou até mesmo em uma sala de aula, um profissional compartilhar um caso clínico comigo. Rodolfo, olha só, eu tenho um paciente que apresentou TGO de 120, TGP de cento e tanto e triglicerídeo tal e tal. Daí chega um momento que eu vou falar, pera aí, quem é essa pessoa? Porque você está me falando números, esses números, eles, se não estiverem ligados a uma anamnese, a uma avaliação clínica, eles não valem de nada, né? Muitas vezes você pode ter um valor elevado mediante um valor de referência, como por exemplo, você tem lá um colesterol total de 280, ok, a princípio ele é elevado, tá, mas e se há 3 meses atrás essa pessoa tinha um colesterol total de 350? Ela está em um progresso, ela está em uma evolução positiva com relação à sua hipercolesterolemia. Então, quem é essa pessoa por trás dos exames? Algo que particularmente eu não concordo é a solicitação de exames laboratoriais antes da consulta. Muitas vezes o profissional faz isso para até dar aquela sensação para o seu paciente, que não é um estudioso do assunto, de que ele está sendo muito bem cuidado. Mas o profissional não conhece o paciente, então a princípio ele não saberia o que pedir para esse paciente. Então, realmente é um tiro no escuro, né? É matar um mosquito com uma bala de canhão. Aí pede um calhamaço, né, de exames que muitas vezes acabam nem sendo avaliados da maneira como deveriam e de uma maneira aleatória, uma roleta russa, né? Vamos lá pedir um monte de coisa para ver se a gente acha algo de alguém que você não tem um controle alimentar, controle de exercício e essa pessoa não teve orientação nenhuma na coleta. Coleta, pessoal, é onde acontece a maior parte dos erros laboratoriais. Vamos imaginar, o próprio período do dia, muitas clínicas oferecem nas suas próprias clínicas a coleta ali mesmo, no momento da consulta. Então, muitas vezes um exame que é coletado de manhã, depois ele é coletado à tarde, é comparado, mas existem diferenças sim em vários exames com relação ao horário do dia que aconteceu essa coleta. Muitas vezes a pessoa mora, até o meu caso, tá? Eu moro aqui a poucas quadras do laboratório, né? Então eu posso ir a pé para o laboratório, deve dar aqui, sei lá, umas 8 quadras, né? Como eu sou fisicamente ativo, para mim é um passeio, só que não deveria, altera o valor dos exames, então sempre vou de carro fazer esses exames laboratoriais, e porque realmente só o deslocamento a pé já interferiria um pouco, com certeza, nesses exames. A alimentação prévia, como eu disse, no dia anterior principalmente, então realmente respeitar o período de jejum, geralmente 10 horas é o momento mais apropriado, e situações que a gente não tem controle, como por exemplo, você chega no laboratório, aí está lotado, aí você já fica irritado porque você já está em jejum, já está com fome, você vai se atrasar para o trabalho, altera o resultado. Então são fatores também que a gente não consegue controlar como a gente gostaria. Você está dirigindo para o laboratório, aí entra alguém na sua frente te fechando, você freia em cima, já xinga o cara, já briga no trânsito, já altera o seu exame, né? Então, medo de agulha, né? Desconforto. Eu tenho a pressão muito baixa, então eu tenho que ter todo um cuidado no momento da coleta. Eu tenho que deitar, eu tenho que ficar calmo, porque senão eu desmaio, né? Porque minha pressão é muito baixa, então lá pelo segundo, terceiro tubinho eu já começo a não ver mais a moça que está tirando ali, que está coletando o meu sangue. Então, cada um tem as suas realidades, seja deslocamento, seja se vai ter uma atividade na sequência e está estressada porque vai se atrasar no trabalho, ou tem, né, que tem horário para ir embora do laboratório. Cada um tem a sua realidade e realmente, aí no caso, igual a Carol disse, né, solicita coleta em casa, né, em São Paulo também nós temos essa possibilidade, alguns planos oferecem, outras vezes, né, o custo acaba impossibilitando. E falando em custo, né, uma bateria de exames acaba sendo muito caro na maioria das vezes, quanto mais completa ela seja. Por isso a importância do profissional realmente solicitar aqueles exames que são mais efetivos, mais necessários para cada paciente. E o interessante, primeiro de tudo, é que conheça a rotina desse seu paciente para estar aí sim solicitando e comparando sempre os exames com ele mesmo. Então, são alguns
erros clássicos que por aí já acabam distorcendo muitos resultados e muitas prescrições acabam sendo realizadas de maneira desnecessária. Vamos imaginar uma alteração em um exame tireoidiano, um TSH levemente elevado, muitas vezes ele já é visto como algo para ser medicado, realmente já é visto como hipotireoidismo, necessitando de uma medicação, quando muitas vezes é uma deficiência de algum micronutriente, seja selênio, ferro, zinco, vitamina D, só para citar alguns, ou então é uma ingestão calórico-proteica, restrição severa em algumas semanas anteriores, aquele desespero para emagrecimento, também pode acabar trazendo algumas alterações pontuais, exercício físico intenso no dia anterior. Então, o profissional tem que ter muito cuidado, seja na solicitação e seja na interpretação desses exames, para realmente não ir medicando o seu paciente sem qualquer tipo de necessidade, porque muitas vezes é um ajuste ali de fatores de estilo de vida e ou alimentares que esse paciente precisa e não necessariamente de uma medicação. Bom, poderia citar várias e várias situações de vários exames, mas acho que o mais importante aqui hoje para vocês é nós alertarmos sobre essa questão de cuidados com relação às coletas em si, né, que é algo que nas nossas pós-graduações a gente bate muito nisso. Todos os nossos professores que ministram essas aulas é onde realmente eles mais têm ali esse cuidado, porque a parte de interpretação, ela é a parte mais fácil, eu vou dizer assim para vocês. O mais difícil é você relacionar aqueles dados com o paciente, com o seu histórico, com o seu quadro clínico, com o seu estilo de vida, porque para isso o profissional precisa ter carinho, precisa ter cuidado na consulta e tempo para isso. E muitas vezes até devido a questões não apenas de consultórios particulares, né, mas muitas vezes consultórios onde o profissional atende um volume absurdo de pacientes, por mais boa vontade que ele tenha, ele não vai conseguir ter todo esse cuidado que realmente ele deveria ter, né, devido a uma impossibilidade do seu local de trabalho. Números derrubam o nosso emocional, com certeza, Sara, né? Então, outro ponto, falando dessa associação de números e exames. Alguém que tem uma alimentação... Eu me lembrei de uma situação engraçada nessa semana, que eu já volto nela. Então, a pessoa tem uma alimentação toda errada. Então, ela sabe que ela come errado, ela é uma pessoa sedentária, não tem nenhum tipo de exercício físico. Aí ela vai lá, faz os seus exames laboratoriais e, devido muitas vezes até, claro, uma genética favorável, uma idade favorável também, a pessoa tem lá 25 anos de idade, pega os seus exames e, nossa, tá tudo ok. Então, o que isso significa? Que essa pessoa pode continuar comendo errado, né? Então, eu bato também nessa tecla porque também o exame não pode ser uma muleta para você continuar fazendo errado aquilo que você sabe que está errado. Aí eu lembrei dessa situação de um colega, né? Um colega chegou para mim essa semana na academia, né? Pô, Rodolfo, eu fiz um teste genético, aí a minha nutricionista, mediante a interpretação do teste genético, disse que eu preciso comer mais fruta. Daí eu olhei, mas pô, você precisa fazer um teste genético para saber que você precisa comer mais fruta, né? Então, de novo, né, a gente não pode deixar o bom senso de lado por causa da tecnologia. Se a gente não tomar cuidado, a tecnologia nos emburrece. Eu vejo muito isso comigo com o Waze, né? Eu moro em São Paulo, a cidade é um monstro de grande, então aqui em São Paulo é hábito, por mais que às vezes a gente saiba o caminho da onde a gente está querendo ir, a gente vai lá e digita no Waze. E muitas vezes eu tô ali no Waze e eu sei exatamente aonde chegar, eu olho às vezes aquela reta, não, eu preciso chegar naquela avenida no final da reta. E o Waze dá aquela surtada e manda você fazer uma virada daqui e dali, mas para sair no mesmo lugar lá na frente. É uma pane dele ali, vocês sabem do que eu estou falando. E a gente tem que se forçar para acreditar na gente. Não, é só ir reto, estou vendo, ele está vazio, é só ir reto. E não ir de acordo com o Waze. Então a tecnologia, ela acaba realmente trazendo emburrecendo-nos, faz aquela sensação de que não, realmente o aplicativo ele está certo,
o Apple Watch ou qualquer similar, ele está certo. O equipamento de esteira, daquela esteira Life Fitness maravilhosa, ele está realmente mostrando o valor calórico exato, né? A gente tende a acreditar mais na tecnologia. O teste genético precisa te falar que você precisa comer mais fruta, mas você não ativa o seu próprio instinto natural de que você precisa comer mais frutas, legumes e verduras, descascar mais e desembalar menos, né? Aquela frase maravilhosa e real, né? Então, a gente acaba deixando o nosso instinto de lado para colocar a tecnologia à frente, aqui a Debinha, né? Eu acredito no Waze. E confesso que muitas vezes eu vejo que eu estou certinho no meu caminho, eu vou na do Waze e falo, caramba, o que eu virei aqui? Eu estava certo, né? Porque realmente a gente tem essa visão de que a tecnologia sempre ela é superior aos nossos instintos, né? Então, a gente precisar fazer um exame laboratorial para saber se nós estamos comendo certo ou errado, pelo amor de Deus, você vai usar o exame laboratorial para estar norteando aquele seu estilo de vida e, claro, muitas vezes predisposições genéticas que, mesmo tendo os devidos cuidados, você pode desenvolver ali algum quadro clínico, né? E você precisa ter esses cuidados redobrados em si, né? Eu já tive alguns pacientes que, por mais que tinham um ótimo estilo de vida, apresentavam uma resistência insulínica ali persistente. Então, realmente, é o caso daquela pessoa ter total consciência de que para ela é muito mais do que estética. Ela precisa ter um controle alimentar relacionado ao seu estilo de vida muito maior do que uma outra pessoa que não tem aquela predisposição genética em si. Então, são muito importantes esses exames, mas eles não podem ser vistos como uma muleta no sentido de a hora que alterar alguma coisa eu passo a cuidar da alimentação, já tô magro mesmo, enfim, uma hora ou outra, claro, você estará tendo ali a conta vai chegar do seu estilo de vida ou da sua péssima alimentação. Bom, pessoal, quando se fala em exames laboratoriais, hoje em dia a parte hormonal está muito em alta, né? Então, tudo a culpa agora é da testosterona, né? Aí, e claro, falando aqui de homens, com a nossa vida atual repleta de falta de tempo por tecnologia e excesso de trabalho e busca por sucesso o tempo todo, as pessoas estão dormindo menos. E o sono é o nosso grande regulador hormonal, né? Você dormindo adequadamente, nosso eixo melatonina-cortisol funciona adequadamente, e isso, quando não está funcionando adequadamente, vai respingar aonde? No nosso eixo tireoidiano, na nossa produção de testosterona. Então você começa a desregular todo o seu sistema endócrino por causa de um sono inadequado. E com isso, muitos homens, falando aqui de homens primeiro, bem mais jovens do que deveria ser o normal, acabam começando uma reposição de testosterona devido ao estilo de vida inadequado, se dizendo com relação à nossa saúde, aquilo que é realmente natural para o nosso organismo. Então, aquela testosterona que a princípio começaria a cair após os seus 50 anos de idade, com 30 anos ela já se encontra em níveis mais baixos. Claro, no melhor dos mundos, isso deveria ser corrigido com o estilo de vida, adequação de sono, manejo de estresse, controle alimentar e tudo aquilo que teoricamente todo mundo diz que é o básico, mas poucos se arriscam a fazer, se arriscam a ajustar a sua rotina para ter mais qualidade de vida, né? Enfim, agora o que acaba sendo muitas vezes feito é realmente essa pessoa entrar com uma reposição de testosterona e manter o sono inadequado, manter a rotina estressante e que durante um determinado período essa pessoa vai, claro, se sentir melhor, mas nós sabemos que não é a melhor das opções e sempre seria adequar o estilo de vida, mas falando aqui do mundo real, é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. É mais fácil tomar um medicamento do que você mudar a sua vida como um todo, né? E muitas vezes a vida é possível de ser mudada assim, o que falta é a coragem, é virar a chave e acabar tendo essa mudança, né? Enfim, pessoal, agora, outro ponto também é com relação às mulheres, né? Avaliando seus níveis de testosterona
e colocando ali a culpa na sua massa muscular, na baixa libido, a baixa disposição, na testosterona, como se realmente esse fosse o único exame que fosse o único hormônio realmente responsável por isso, né? E o exame de testosterona na mulher, ele é verificado, ele é solicitado mais para verificar excessos do que carências. Se a testosterona da mulher está em 32 e caiu para 20, não vai ser isso que vai prejudicar o ganho de massa muscular, a melhora de libido, né? Então, sem dúvida alguma, as mulheres em si precisam ter essa visão mais macro da situação e não acreditar que é a testosterona que vai realmente estar ali afetando os seus ganhos, a sua libido, a sua disposição. E sim ter uma visão macro e antes de pensar em exames, como está o seu sono? Como está o seu manejo do estresse? Como está a sua alimentação? Como está a atenção plena nas refeições? Depois disso, você passa para a análise micro. E falando em análise micro, antes de pensar em exame, testosterona livre, mesma coisa, Kelly. Kelly. E pensar, se testosterona alta na mulher fosse bom, a mulher com SOP, então ela teria sempre resultados incríveis. E, pelo contrário, no consultório, a mulher com SOP realmente é difícil da gente conseguir resultados fantásticos assim de uma forma rápida devido à resistência insulínica e outras situações, tá? Mas antes de pensar na parte hormonal, que tal pensar também nas deficiências de micronutrientes? Que realmente, antes de pensar macro, nós precisamos pensar micro. Uma deficiência de vitamina D, tão comum nos dias de hoje, onde nós trabalhamos, estudamos e fazemos exercício, na sua maioria das vezes, em ambientes fechados, não temos uma exposição ao sol adequada, e não tendo essa exposição ao sol adequada, essa deficiência de vitamina D chega cedo ou tarde. Com isso, nós temos aqui essa possível deficiência que vai afetar a saúde hormonal, qualidade de sono, saúde cardiovascular, saúde óssea, principalmente falando aqui do envelhecimento. Então já é uma vitamina para se ter muita atenção. Vitamina B12 não é apenas uma preocupação para quem é vegano e não come carnes, mas sim quem tem um processo de desbiose, quem usa medicamentos de forma crônica, pode ter um prejuízo na absorção dessa vitamina tão importante e ter a sua deficiência em níveis que não sejam ideais. Baixa vitamina B12, baixa disposição, perda de memória, perda de performance, é um dos cofatores, assim como todas as vitaminas complexo B, do nosso metabolismo energético. Então não adianta você ter uma ingestão adequada de carboidratos, mas você ter ali uma ingestão baixa de vitamina B12. Então você precisa adequar a vitamina B12, mas em paralelo também ácido fólico, né? O ácido fólico acaba sendo mais fácil de encontrarmos na nossa alimentação diária, desde que essa pessoa tenha diversidade alimentar. Vitaminas e sais minerais, exceto no caso da vitamina D, que realmente precisamos da exposição ao sol, nós precisamos de diversidade alimentar. Se você tiver uma alimentação repleta de legumes e verduras variados, cores, é o repolho roxo, é o brócolis, é a couve-flor, é a rúcula, é a cenoura, é a beterraba, tudo, abobrinha, tudo isso em harmonia no seu prato. Frutas diversas, não adianta comer só banana. Eu, por exemplo, eu como 4 frutas todos os dias. Normalmente, eu vario uma ou outra, mas normalmente eu como uma banana de manhã, eu como uma manga no meio da tarde, no final no jantar eu como uma pera ou uma goiaba e à noite antes de dormir eu gosto de kiwi. São as 4 frutas que geralmente eu como. Claro que uma ou outra eu posso trocar, a primeira refeição do dia normalmente eu como 2 bananas, enfim, mas eu como 4 frutas por dia. Realmente o oba-oba tomou conta, né, Davi? É verdade. Infelizmente, aí quando você fala algo relacionado à ciência, aí tem essa visão raiz de algo como se fosse algo old school, né? É igual o treino na academia, né? O treino realmente que traz resultado virou treino old school. Você usar milha, você usar barra, você usar consciência corporal, você realmente ter um treino com realmente efetividade, não contar repetições, não ficar no reloginho avaliando o tempo de descanso. Se você não faz isso, você é old school, né? Então eu prefiro ser old school no treino e ser raiz na nutrição. Fruta não tem muito carboidrato,
tem carboidrato, tem vitaminas, tem sais minerais, é por isso que você precisa comer, Zé Omar. A fruta só vai te engordar se você comer com doce de leite, comer banana split, né, na forma de sorvete. Eu nem sei se existe isso ainda, mas na minha infância existia, como diz, banana split na sorveteria. Dessa maneira você vai engordar, mas eu nunca vi ninguém ficar obeso porque comeu muita tangerina ou porque comeu muito kiwi. Ficou obeso porque come muito arroz, feijão, bacon, picanha, tudo junto e ainda toma 2 litros de Coca-Cola em conjunto, né? Essa visão micro, ela precisa acabar, gente. Ela precisa acabar. Essa visão de que a gordura saturada aumenta o colesterol. Bioquimicamente, é verdade. Alimentos fontes de gordura saturada, carne gorda, manteiga, bacon, óleo de coco, que muitos aí acham que é saudável, óleo de palma, isso é fonte de gordura saturada. Agora, eu nunca vi ninguém na churrascaria e pedir: garçom, por favor, eu só quero comer a gordura da picanha. Você joga a carne fora, tá? Coloca no meu prato só a gordura da picanha. Eu também não vejo ninguém pedir um prato de bacon sozinho. Esse bacon ele vai estar no omelete, esse bacon ele vai estar na farofa, ele vai estar na feijoada, o torresmo junto com arroz e feijão. Então o que te engorda ou que te emagrece é comida que você come. Não é o carboidrato, a proteína, o lipídio, a gordura saturada. A gordura, o ômega 3 não vai te proteger da saúde cardiovascular. Não adianta você comer um prato de arroz, feijoada e torresmo e tomar uma cápsula de ômega 3 depois dessa refeição. Então, tudo isso foi uma forma reducionista, extremamente estúpida de enxergar a nutrição. E é por isso que hoje nós temos cada vez mais nutricionistas. A nutrologia, que antigamente era algo específico do meio hospitalar, hoje temos consultórios de nutrólogos, inclusive estou na coordenação de uma pós-graduação para nutrólogos que começa em agosto, que o meu objetivo principal, que hoje muitas vezes acontece, o nutrólogo fala uma coisa, o nutricionista fala outra. Mas como se a fisiologia e a bioquímica é a mesma? Está precisando essa interação muito melhor. Então hoje nós temos cada vez mais profissionais cuidando disso. A gente abre o Instagram, é só comida, é só coisa de dieta, é só nutrição. Só que as pessoas estão cada vez mais com sobrepeso, cada vez mais com problemas relacionados ali à má alimentação, um envelhecimento numérico cada vez maior devido aí ao avanço da medicina no sentido de medicamentos. As pessoas estão com uma sobrevida, vão se arrastando. Antigamente diagnosticava-se um diabetes, há 5, 10 anos a pessoa morria. Hoje não, hoje vai embora. Só que por causa da medicação, porque se formos analisar as medidas relacionadas à correta nutrição, está uma zona, está uma bagunça. E aqueles que muitas vezes têm um físico invejável, né? Nossa, aquela pessoa está super bem fisicamente. Dentro da casa dela, só ela sabe os transtornos alimentares que ela tem. Né? Então, realmente, a pessoa hoje ser saudável, ela está muito além de uma estética corporal. Ou até mesmo, às vezes, aquela pessoa está com uma estética corporal adequada, mas com exames laboratoriais, aqui no tema de hoje, inadequados. Está lá com uma desbiose intestinal, porque come muita proteína, não come carboidrato, isso arrebenta a sua saúde intestinal, isso vai gerar até mesmo transtornos emocionais devido à relação intestino-cérebro. Essa desbiose vai afetar seu metabolismo tireoidiano, essa pessoa não vai ter um sono de qualidade, vai se tornar uma pessoa insuportável devido até também essa influência da desbiose na sua saúde mental. E outra, essa cobrança obsessiva, gastei na cabeça dela 400 calorias, agora eu preciso ingerir 300 calorias para eu conseguir emagrecer nessa refeição. À tarde eu preciso comer 250 calorias, agora eu vou jogar mais lenha na fogueira aqui para vocês. Aproveitar que a gente está aqui com um número legal de pessoas assistindo. Tá, quando você for no supermercado e pegar uma caixinha com determinado valor nutricional nesse alimento, você saiba a partir de hoje que aquele valor nutricional está errado, tá? É isso mesmo. Por quê? Vocês já pararam para pensar da onde que surge o valor nutricional dos alimentos? Tá, vamos lá. Então vamos imaginar aqui, deixa eu pensar aqui, um bolo pronto. Bolo pronto, será que eu mandei bem? O alimento tem que ser um alimento industrializado, vamos lá. Uma caixinha de bolo, um bolo fit, para vocês não ficarem tão culpados, né? Porque o bolo fit é até engraçado, a maioria deles. O fabricante tira açúcar, coloca óleo de coco, coloca farinha de amêndoa,
aquele bolo que teria... Rodolfo, abração, Rodolfo. Recebi o seu livro. Tá aqui do meu lado, Rodolfo Fernandes, tá aqui do meu lado, tá? Obrigado pelo presente. Vou começar aqui essa leitura que o quanto antes, livro muito bem feito, inclusive interpretação clínica de exames laboratoriais na Covid-19. Obrigado pelo presente, tá, Rodolfo? Meu xará aí, vou devorar esse livro. Tá aqui do meu lado, tá? Tá aqui já em vias de ser devorado. Bom, então vamos voltar lá. Aquele bolo que antes tinha lá açúcar e agora tem óleo de coco, tem farinha de amêndoa, farinha de coco e escreveram na embalagem não tem glúten, não tem lactose. Então ele tinha 300 calorias, foi para 400, mas o trouxa que compra, ele acha que o bolo é fit. Tá, ok. E se colocar uma pitada de semente de linhaça, esse bolo fit passa a ser funcional. Enfim, vamos lá. Tá, agora, aquele bolo, vamos imaginar, 400 calorias. Ok, da onde que surgiram essas 400 calorias? Essas 400 calorias, alguém da indústria, às vezes um nutricionista, às vezes é um engenheiro de alimentos, às vezes é o dono da empresa, vamos imaginar uma empresa pequena, que também a pessoa está fazendo isso com a maior boa vontade do mundo, mas vocês vão ver que não é o correto. Ela pega os ingredientes que foram utilizados e calcula a porção que será teoricamente consumida para colocar o valor calórico. Então, um pedaço, 400 calorias. Tá, mas será que dentro de um laboratório controlado de bromatologia, utilizando realmente um calorímetro específico, aquele bolo, aquele pedaço que foi de uma maneira extremamente artesanal e aproximada, calculado com 400 calorias, no equipamento controlado, vai ter 400 calorias? Para não falar besteira, eu corto o dedo fora se tiver. Não vai ter. Não vai, porque a sinergia dos ingredientes vai modificar a ação desse calorímetro. Enfim, está errado essa termodinâmica. Então falta essa termodinâmica na visão da nutrição, do nutricionista, do nutrólogo, de todo mundo que realmente fica contando caloria como se fosse uma verdade absoluta. Está muito longe de ser exato, do mesmo jeito que o percentual da bioimpedância está longe de ser exato, que o peso da balança não está correto. Então a gente passa o dia calculando coisas que são fictícias, que não são exatas. Aí agora mais lenha na fogueira. Aquelas 400 calorias daquele bolo que está errado no rótulo, tá? Tá errado, tá? Ninguém vai conseguir, a não ser que você tenha um equipamento em casa, vamos imaginar que um dia criem isso, tipo um micro-ondas, aí antes de comer você pega o alimento, a porção que você vai comer, coloca naquele equipamento e aí aparece o número X de calorias daquele alimento. Calma, alimento. Agora, aquele alimento não vai gerar energia para o equipamento que você colocou, não é ali para aquela máquina específica. Você vai colocar em outra máquina que é o seu corpo. Só que o seu corpo vai ter uma determinada, vamos dizer uma forma simples, determinados mecanismos individuais para converter aquele bolo em energia. Se você pega alguém que é um atleta desde a infância, ele tem uma capacidade mitocondrial, uma sensibilidade insulínica, aí vamos imaginar uma ótima alimentação, vai ter uma saúde intestinal ótima para ter absorção efetiva desses nutrientes. Então ele comeu aquele bolo, então realmente parte vai para energia, parte vai para a síntese de glicogênio, tudo muito efetivo. Agora, quem que se preocupa mais com caloria? É o atleta, aquele que come e a fornalha do seu corpo, queima aquilo rapidinho, ou é o gordinho que é inflamado, que tem resistência à insulina, que não tem uma biogênese mitocondrial adequada, não tem uma densidade mitocondrial nem perto de um atleta, não tem uma ótima capilaridade, que isso também é gerado pelo treinamento, então todo o sistema circulatório faz toda a diferença. Enfim, essa pessoa ela tem resistência à insulina no músculo, no tecido adiposo, no fígado, então não dá pra gente pensar dessa maneira. Aquele que mais se preocupa com calorias, aquelas 400 calorias que já são fictícias, para ele, talvez sejam 600. Aquele que tá nem aí para caloria, porque sabe que o que ele come, ele queima devido à eficácia do seu organismo, aquelas 400 calorias talvez sejam 300. Aí, eu digo para vocês um detalhe da minha prática clínica, que eu percebi isso no meu estágio na faculdade com 20 aninhos.
Como que a gente aprende na faculdade? A calcular um gasto energético, né, do paciente por meio de fórmulas totalmente inespecíficas e calcular e apresentar um planejamento alimentar para aquele paciente. Uma das minhas primeiras consultas era uma senhora com sobrepeso e ela foi me relatando a sua alimentação. Só que, pelo cálculo que eu aprendi na faculdade, não batia. O cálculo me mostrava que ela tinha que comer o dobro do que ela já comia para emagrecer. Então eu não vou seguir esse troço não. Eu vou partir daquilo que o paciente faz. A partir do que ela fazia, eu ia elaborando aquele planejamento alimentar e dando as orientações. Então, se ela precisava emagrecer e ela comia 2 pães franceses com manteiga, a minha ideia era que ela passasse a comer, vamos lá, primeiro passo, 1 pão francês com um ovo mexido dentro, uma coisa muito, muito simplória aqui. Se ela usava um leite integral, que passasse a usar um leite semi-desnatado. Se adoçava com 2 xícaras 2 colheres de chá de açúcar, passasse a usar 1 xícara de chá. A partir daquele dia, eu nunca calculei um valor calórico de dieta nenhuma, de planejamento alimentar algum, seja um atleta olímpico, seja um diabético, seja qualquer outro tipo de paciente. Sempre trabalhei, primeiro, a partir dos hábitos alimentares e enxergando macro e micronutrientes de cada refeição. Ok, você está lá depois com o tempo, comecei a usar a planilha de Excel, nunca usei software, mas sempre usei a planilha de Excel e faço isso até hoje. E na planilha do Excel, que eu sempre fui organizando, eu tenho lá um determinado valor calórico a partir do planejamento, mas eu nunca nem olhei para aquilo. Sempre me baseava na distribuição de macro e micronutrientes associados aos hábitos alimentares, aos objetivos, ao estilo de vida e também a como comer. Sempre realmente tão importante quanto o que você vai comer é como você vai comer. Então todo aquele momento que você vai parar suas atividades para a refeição e vai estimular seu sistema digestivo para estar apto para metabolizar aqueles nutrientes, também vão interferir no valor calórico. Outro ponto que eu não citei lá atrás. Então a pessoa, ela comendo rapidinho, mal engolindo aquele alimento, um prato que na teoria tem 200 calorias, comparado com outra que come com calma, atenção plena, em um momento agradável, será que terá o mesmo valor calórico para o seu organismo? Pode ter o mesmo valor calórico em um equipamento, mas você não é uma máquina, você é um ser humano que existe emoções. Você é estressado e você é calmo, vai afetar a metabolização, porque você precisa de um sistema hormonal apto para estar auxiliando a metabolização desse alimento. Então é muito mais do que números. Seja o nosso tema aqui de hoje, exames laboratoriais, avaliação antropométrica, cálculo de cardápio, gasto energético, são apenas números. Nós somos muito mais do que isso. Algo que realmente, tive um grande mestre, no treinamento de musculação, que é o professor Valdemar Guimarães, algo que há 30 anos atrás, ele me ensinou foi: não conte repetições, ouça o seu corpo, você tem um parâmetro. Comece, primeira série, 15 a 20, 10 a 15, 8 a 12. Se chegou na 12 tem força, faz 13, 14, 15, 16 e na próxima série você aumenta o peso. E a nutrição é a mesma coisa, você precisa ter intuição. Essa semana se alimentou de determinada maneira, se sentiu bem, observou que a estética está respondendo, está emocional ok, o sono ok, você está no caminho certo. Realmente se autoavaliar diariamente, semanalmente, não com equipamentos, mas sim também com a sua percepção natural. Se a gente chegou até aqui, nós evoluímos de 150 a 200 mil anos como Homo sapiens, não foi contando caloria, não foi indo no nutricionista, não foi indo no médico, nós chegamos aqui por instintos naturais. A tecnologia veio para nos auxiliar dentro desses instintos naturais a termos ainda mais qualidade de vida, mas está acontecendo o contrário. Está acontecendo exatamente o contrário. A gente está tendo que buscar situações, seja medicamentosas ou até mesmo de suplementos, para corrigir falhas provocadas por nós mesmos. Então a pessoa não tem
o emocional adequado para ter um manejo do seu estresse, vai lá e toma ashwagandha, toma rhodiola, esses produtos são interessantíssimos, mas quando adjuvantes de uma mudança comportamental. Não adianta você ficar jogando, terceirizando o problema para tudo. É a cápsula para tirar a vontade de doce, é a cápsula para ajudar no sono, é a cápsula para tudo. Agora, a cápsula que você mais precisa é acordar de manhã, olhar na bola do seu olho de manhã, olhar no espelho, na bola do seu olho e falar: eu vou mudar, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito para conquistar os meus objetivos, independente daquilo que seja. Bom, pessoal, realmente aqui eu posso ter fugido um pouco do assunto de exames laboratoriais, mas na verdade eu não fugi. Quando eu falo números, isso vale para balança, bioimpedância, adipômetro, percentual de gordura, ou seja, cálculo de cardápio, interpretação de exames laboratoriais. Você não é um colesterol de 260. Quem é você associado a esse colesterol de 260? Seu estilo de vida, o seu histórico, a sua alimentação, a sua predisposição genética, tudo isso deve ser avaliado para aí sim as medidas adequadas serem realmente ajustadas. Bom, pessoal, espero que tenha sido legal para vocês o nosso tema de hoje e espero continuar ajudando aqui nessa orientação. O objetivo principal é para as pessoas que não são da nossa área, as pessoas que estão buscando realmente um melhor autoconhecimento quanto à nutrição, mas aí a ideia também é atingir nutricionistas, estudantes, fisioterapeutas, igual meu grande amigo Davi Costa. Grande abraço, Davi, médicos e todos aqueles que trabalham com seres humanos e não ficam trancados no laboratório trabalhando com máquinas, porque muitas vezes é isso que parece que os profissionais se tornaram. Profissionais que trabalham em ambientes fechados com máquinas, com equipamentos, com ratinhos controlados. Não, nós trabalhamos com pessoas que têm emoções, têm problemas, têm suas dificuldades, têm seus metabolismos específicos e várias situações que devem ser avaliadas uma a uma. Grande abraço, pessoal!